Olá, meu nome é Rafael Toledo e neste vídeo irei dar continuidade aos testes não paramétricos, trazendo a aplicação em Software para um caso prático. Neste caso prático, temos dados de um estudo transversal em 354 crianças de até 10 anos de idade. As crianças tiveram algumas informações que foram coletadas, como informações clínicas e informações sociodemográficas. Temos dois objetivos. O primeiro é verificar se a concentração de hemoglobina se difere estatisticamente entre os sexos, ou seja, aplicando o teste de Mann-Whitney. E o segundo objetivo é verificar se a concentração de hemoglobina se difere estatisticamente entre os grupos etários, utilizando o teste de Brusco-Wallace. Vamos para o software para podermos utilizar esses testes para esse conjunto de dados. Diante do software, na interface RStudio, vamos dar início ao caso prático que é referente ao uso dos testes não paramétricos para grupos não pareados. Inicialmente, vamos fazer a instalação dos pacotes, que neste caso é o pacote ready para a leitura da base de dados, e como este pacote já está instalado no meu software, irei apenas fazer a solicitação. Então, após a solicitação, vamos fazer a leitura dos dados. Vamos utilizar a função ready.csv2, já que a base de dados está no formato CSV. Vamos nomear como dados. Vamos verificar as 6 primeiras informações. Então, temos aqui, a base de dados é formada por 353 observações, que são informações referentes ao estudo transversal em 353 crianças de até 10 anos de idade. Então, algumas informações clínicas e sociodemográficas foram coletadas. Então, temos aqui a variável, né? Indicador da criança, na verdade, o número de crianças, a variável sexo, indicando feminino ou masculino, a concentração de hemoglobina e os grupos, né, com a faixa etária. Podemos utilizar o pacote Dolby, caso não tenha instalado no seu software, você pode fazer a instalação, para que possamos utilizar a função para obtermos algumas informações descritivas. Então, iremos utilizar aqui uma função nomeada como descritiva, no qual teremos o score-X, né, 25, 50 e 75%, a média e o erro padrão. Vamos rodar esta função. Temos aqui o summary, utilizamos a função summary by, que é referente a este pacote. Temos aqui a variável, né, concentração de hemoglobina e a variável sexo. E aqui a mesma variável, só que em relação à variável idade. Temos aqui a nomeação da base de dados que estamos utilizando e a função que é a descritiva. Vamos nomear como T1 e vamos modificar a questão das colunas para ficar mais fácil a visualização e a compreensão dos resultados. Pois se rodarmos apenas assim, pois deste jeito, temos resultados, né, nas colunas referente às funções. No caso, a única função e dentro desta função, as funções que foram utilizadas. Então, vamos apenas renomear as colunas e vamos solicitar novamente. Desta forma, temos aqui a variável sexo, a mediana, o primeiro, o terceiro e o quartil, a média e o erro padrão. Então, observe que 50% das observações referentes à hemoglobina, que é a concentração de hemoglobina, encontram-se iguais ou abaixo de 11,9 para o sexo feminino e 11,6 para o sexo masculino. 25% das observações referentes à concentração de hemoglobina encontram-se iguais ou abaixo de 10,9 para o sexo feminino e 10,6 para o sexo masculino. Para o terceiro quartil, 75% das observações referentes à concentração de hemoglobina encontram-se iguais ou abaixo de 12,8 para o sexo feminino e 12,6 para o sexo masculino. Temos aqui a média, que é de 11,78 para o sexo feminino e 11,54 para o sexo masculino. Observe que em relação à mediana, os resultados são muito próximos, são resultados que não se diferem, né, de forma expressiva. Então, desta forma, vamos verificar agora para a variável idade, utilizando a mesma função, agora só que utilizando a variável idade e a concentração de hemoglobina. Então, temos aqui os intervalos, né, as faixas etárias, até 2 anos,
Temos aqui a mediana sendo igual a 10,7, ou seja, 50% das observações encontram-se iguais, ou abaixo que 10,7 referente à concentração de hemoglobina. A média referente a 10,61 para de 2 até 4 anos, 11,5, e a média 11,22. De 6 até 10, a mediana de 12,8 e a média de 12,63. Neste caso, já podemos observar valores um pouco diferentes para cada faixa etária. Vamos construir o box plot para verificarmos a questão da simetria ou assimetria dos dados e como verificar visualmente a questão da mediana para os grupos. Utilizar aqui boxplot, a função boxplot, para referente à concentração de hemoglobina em relação ao grupo referente ao sexo e também para a idade. Estamos nomeando o eixo Y e o eixo Y e dando nome às categorias da variável sexo e aqui para a idade. E selecionando a cor que queremos para o boxplot. Temos que aumentar aqui. Analisando o primeiro boxplot, que é referente à concentração de hemoglobina e os grupos, né, entre os sexos, feminino e masculino, aparentemente podemos visualizar que não aparenta ter uma diferença entre a concentração de hemoglobina entre esses grupos, né, entre os sexos, tanto feminino quanto masculino. Podemos notar aqui possíveis valores discrepantes, ou seja, os outliers. Referente ao segundo boxplot, que é referente à concentração de hemoglobina e os grupos etários, aparentemente podemos notar uma diferença entre a concentração, né, de hemoglobina para os diferentes grupos etários. Mas vamos utilizar os testes não paramétricos para podermos verificar a questão se os grupos eles são estaticamente diferentes ou não. O primeiro teste vai ser o teste de Mann-Whitney, no qual temos aqui a hipótese nula, ou seja, os grupos não são estaticamente diferentes, e a hipótese alternativa, os grupos são estaticamente diferentes. Os grupos que estamos falando é referente ao sexo feminino e masculino. Então vamos utilizar a função wilcox.test. Temos aqui a variável concentração de hemoglobina e o grupo referente à variável sexo. Vamos utilizar a correct_true, ou seja, para que seja aplicada a correção de continuidade. E aqui estamos dizendo que não são dados pareados. Temos um p-valor igual a 0,09, ou seja, um p-valor maior que 0,05, que é o nível de significância de 5%. Então não há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, a concentração de hemoglobina não difere estatisticamente entre os sexos. Agora iremos verificar a relação aos grupos etários, então vamos utilizar o teste de Kruskal-Wallis, já que temos mais de 3 grupos, neste caso são os grupos etários. Observe, temos aqui de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 e de 6 a 10, são 4 grupos etários. Utilizamos o Mann-Whitney, já que temos apenas 2 grupos. Acima de 2 grupos, ou seja, acima de 3 grupos não pareados, utilizamos o teste de Kruskal-Wallis. Então, a hipótese nula no teste de Kruskal-Wallis é que os grupos etários não são estatisticamente diferentes, ou seja, não há diferença entre eles. E a hipótese alternativa é que pelo menos um dos grupos etários são estatisticamente diferentes entre si. Vamos utilizar a função Kruskal.test. Temos aqui a variável concentração de hemoglobina e a variável a idade. Temos aqui o resultado do p-valor, um p-valor menor que 0,05, ou seja, há evidências para rejeitarmos a hipótese nula ao nível de 5% de significância, ou seja, a concentração de hemoglobina difere estatisticamente entre os grupos etários. Então, pelo menos um dos grupos etários são estatisticamente diferentes entre si, o que concorda com a análise gráfica que realizamos, tanto para a concentração de hemoglobina para o sexo e também para a concentração de hemoglobina para os grupos etários. Após a aplicação em software, foi possível verificar o uso destes testes para grupos não pareados. Então não deixe de conferir os próximos vídeos aqui do canal. Não esqueça de se inscrever, deixar um curtir, ativar o sininho para receber notificações,
comentar e seguir o StatPlace nas redes sociais. Até mais, pessoal!